é por esta razão que o feminismo contemporâneo, o qual professo, desafia as velhas estruturas dogmáticas e faz prevalecer as experiências múltiplas e interseccionais do gênero feminino, que devem ser elastecidas a todos os indivíduos, refutando a noção unitária de identidade como uma categoria única e universal. Durante sua posse como presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha fez um discurso inflamado e marcado por forte militância feminista, atacando o que chamou de patriarcado e usando expressões que soaram como preconceituosas contra os homens. Mas é preciso lembrar, o Supremo Tribunal Militar não é palco de discursos ideológicos, políticos ou de militância. É uma corte que representa as Forças Armadas e deve preservar a imparcialidade, o equilíbrio e o respeito à Constituição. Quando um discurso de posse transforma a defesa da mulher em bandeira de confronto do nós contra eles, perde-se o verdadeiro sentido da igualdade. Homens e mulheres constroem o Brasil juntos, com méritos, capacidade, formação e respeito mútuo, preenchendo cargos civis e públicos por competência e não por discursos identitários, ideológicos ou de vitimização. Acompanhe comigo e deixe sua opinião nos comentários. Sou feminista e me orgulho de ser mulher. Peço licença poética a Milton Nascimento e Lô Borges para dizer: porque se chamavam mulheres, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E nós, mulheres, temos um sonho, o sonho da igualdade. A Carta de 1988 nos emancipou graças a um reído e diminuto grupo de parlamentares eleitas para o Congresso Nacional em 1986, que colaboraram para que as garantias femininas fossem fundamentalizadas. Resta-nos agora ressignificar nosso papel nas estruturas societárias. Lamentavelmente, o Brasil é considerado o segundo índice global de disparidade de gênero de 2024, um dos mais desiguais do mundo, ocupando o 70º lugar. Isso reflete as mazelas de um Estado que ainda se esbate contra discriminações e preconceitos herdados de uma estrutura patrimonialista patriarcal. A despeito do evidente avanço legal, longo é o caminho para a construção de um país livre de constrangimentos e asfixias sociais. Conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um ideal civilizatório de convivência entre humanos que reconhece talentos sem estereotipá-los com pré-concebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política. Costumo dizer que se a deusa Tênis desvendasse os olhos, encontraria poucas de seu gênero na judicatura pátria, nomeadamente nos tribunais adquêm e superiores. Aqui e ali, entre calvas circunspectas, barbas esbranquiçadas, ternos e gravatas, veria ela, em algumas poucas togas, traços femininos. E nesses traços, perceberia a força e a determinação das mulheres para ampliarem passagens muito mais estreitas do que a dos seus colegas homens e para manterem-se combativas diante do patriarcado que impõe ostensivamente dificuldades e isolamentos. E à vista desse cenário, cumpre-me clamar a adoção de programas de gestão fundados no reconhecimento e na ampliação dos direitos civis que privilegiem modos de ser e de viver distintos dos padrões androcêntricos. Eu não tenho dúvidas de que o ideário feminista se imbrica com o humanista, quando buscam edificar um mundo sem constrangimentos. Um mundo que não afeta só as mulheres binárias, cisgêneros, hétero ou homossexuais, porque o gênero feminino não é sinônimo de sexagem. Ele diz respeito aos papéis historicamente construídos e suas violências específicas. A trajetória das alteridades reivindica mudanças e rende ensejo a interlocuções sobre o exercício contemporâneo da democracia cívica e republicana, dos direitos humanos em sentido lato no século XXI,
do modo como o aparato estatal vem sendo exercido e de suas trajetórias de inclusão. A evidência e a isonomia material pressupõe que as autonomias privadas não se submetam a crivos hierárquicos que, sob tal pretexto, conduzam a privilégios e restrições. A desigualação, quando permitida, mira a igualdade efetiva, sobrelevando distinções que, no seu ponto de partida, afetem desfavoravelmente o resultado dos pontos de chegada. Os segmentos minoritários esbatem-se desde sempre em um ambiente permeado por hostilidades e intolerâncias a impor o rompimento das travas opostas à igualação. É este o projeto que buscarei implementar frente à presidência do Superior Tribunal Militar, o qual se fundará sobre 3 pilares: transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado Democrático de Direito. E para concretizá-los, conto com a imprensa e os órgãos de comunicação, transmissores da informação correta e verdadeira, com os quais manterei diálogo sincero e claro. Tenho consciência de que a eliminação real e simbólica da violência, ao lado do silenciamento e da invisibilidade dos indivíduos considerados heterogêneos e, consequentemente, indesejados, não é natural, mas proveniente de um construto social. Assim, para que grupos proposital e historicamente isolados integrem a comunitas, fundamental o respeito às alteridades. Afinal, a simetria jurídica, clausulada como pétrea na Carta Política, apresenta-se como um viés da não dominação, da não submissão, implicando numa visão de mundo crítica sobre a condição humana. Em um contexto de legitimidade, sua concretização não pode ser considerada válida se alija e menoscaba a participação daqueles em situação concreta de vulnerabilidade dispar, como é o caso das mulheres, dos afrodescendentes, dos indígenas, da população LGBTQIAP+, dos hipossuficientes, dentre outros segmentos populacionais e de classe. E é por esta razão que o feminismo contemporâneo, o qual professo, desafia as velhas estruturas dogmáticas e faz prevalecer as experiências múltiplas e interseccionais do gênero feminino, que devem ser elastecidas a todos os indivíduos, refutando a noção unitária de identidade como uma categoria única e universal. As vivências pessoais e coletivas são afetadas pelos sistemas de opressão relacionados. Para se entender como as dissemelhanças distópicas ocorrem em uma base multidimensional e criam múltiplas formas ilegítimas de sufocamento, imperioso considerar os critérios identificadores de subordinação em contextos que nada têm de neutro ou natural, ainda que cotidianos. A universalidade é ilusória. Somos todos distintos. E as individualidades diversas nesse primeiro quartel do milênio reivindicam uma política extensiva de reconhecimento, um mundo amigo da diferença, no qual a assimilação à maioria ou às normas culturais dominantes privilegiem a tolerância e o respeito. A aspiração da liberdade tornou-me advogada, e é a cadeira destinada à advocacia a que ora ocupo no STM. Mas não se iludam, se hoje carrego a toga nos ombros, jamais despi a beca da alma. Quixotes modernos, diria meu falecido pai, a saga dos advogados que levei para a magistratura não é feita de exaltação épica nem de vitórias gloriosas, mas de derrotas positivas, dessas que prescrutam a antevisão de um mundo novo quando caminham à frente, dando o sinal de alarme. Guerreiros profissionais, têm eles o foro por campo de luta, grandiosa é sua saga, privilégio e dever. Como privilégio e dever é a missão dos que trajam a farda. Fiz questão, nessa posse, de o hino nacional ser cantado em idioma ticuna, como uma homenagem às Forças Armadas. Eu explico a razão. A primeira vez que o ouvi foi em Auareté,
distrito de São Gabriel da Cachoeira, localizado no maravilhoso estado do Amazonas, que o adotou como língua co-oficial. Ouvi-o entoado por crianças indígenas ao visitar o primeiro pelotão especial de fronteira instalado no local em junho de 1988. Até aquele ano, os povos tradicionais que lá residiam autoconsideravam-se colombianos. A imersão no sentimento de brasilidade e pertencimento foi-lhes descortinado pelos militares, resultado da missão sublime de irmanar todos os brasileiros que transcende a defesa da pátria. São eles que levam aos rincões deste território continental a presença e o apoio do Estado, propiciando a plenitude da nacionalidade. As Forças Armadas, esquadrinhadas pela Constituição Cidadã, defendem a soberania da nação e a segurança do regime democrático quando o espectro dos conflitos internos e externos atinge o grau de gravidade máxima, dando destaque à cadeia de comando, à hierarquia e à disciplina. E se esses princípios magnos se romperem, a Justiça Castrense Federal, a mais antiga do Brasil, é chamada a intervir. Uma justiça cuja longevidade remonta a 1808, a descortinar a sua importância pretérita e presente como jurisdição penal especializada. Nasci nas Minas Gerais, e nós, mineiros, formamos uma espécie de confraria de sonhadores, herdeiros dos conjurados que remontam à antiga Vila Rica e à Inconfidência, propagada no estro dos poetas, na sermonística dos padres, nos conciábulos dos bacharéis de direito, na dor dos escravizados, nos sussurros dos homens do povo, na loquacidade temerária de um alferes de cavalaria, cujo martírio inauguraria as lutas contra a repressão colonial. Libertas que será tamem. De lá parti aos 25 anos, mas Minas jamais partiu de mim. Não perdi o sotaque. Não perdi o sotaque, uma linguística única, segundo Drummond, muito menos as amizades. Amizades de infância, compartilhadas nos muros do Sacré-Cœur, quando vestíamos uniformes, ouvíamos o Clube da Esquina, frequentávamos o Minas Tênis Clube e assistíamos filmes de arte no extinto Cine Pathé. Quantas saudades cantaria Tavito. Vieram os novos amigos, que logo se tornaram antigos. E a todos eles, presentes nessa solenidade ou no coração, o meu afeto. Eu os guardo no lado esquerdo do peito. E falando em amigos, quero agradecer a todos que se empenharam em favor da indicação do meu nome para um honroso cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Minha gratidão que se estende ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem me indicou e nomeou no Dia Internacional da Mulher, em seu primeiro mandato no ano de 2007, e agora novamente nesse simbólico dia, repetiu o feito, indicando a doutora Verônica Sterman. Meu querido presidente, Vossa Excelência mudou o meu destino e selou a minha trajetória. E a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica. Eu finalizo parafraseando a presidente do México em seu discurso de posse como chefe de Estado, Claudia Sheinbaum. Não cheguei sozinha, chegamos juntas. Porque quando sonhamos sós, só sonhamos. Mas quando sonhamos juntas, fazemos história. E hoje, nós mulheres estamos fazendo. Vamos sorrir.